Você já teve a sensação de que, quanto mais você entende o mundo, menos as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer? Já sentiu que suas ideias profundas incomodam, mesmo quando você fala com respeito? Isso não é paranoia, é realidade. A história está repleta de mentes brilhantes que foram ridicularizadas, ignoradas ou silenciadas, e não porque estavam erradas, mas porque estavam certas cedo demais. Sócrates, Galileu, Tesla, Schopenhauer, nomes gigantes que em seu tempo foram tratados como ameaça. O que eles tinham em comum? Eles viam o que os outros ainda não estavam prontos para enxergar, e isso assusta. Pensar profundamente é muitas vezes um ato solitário, não porque você queira estar sozinho, mas porque nem todos estão dispostos a encarar verdades desconfortáveis. Se você se identifica com essa sensação de deslocamento, saiba que você não está só. Este canal existe exatamente para isso, para criar um espaço onde pensamento profundo é bem-vindo e valorizado. Aqui, você vai encontrar vídeos que te provocam, te desafiam, te abraçam intelectualmente. Já temos conteúdos incríveis sobre filosofia, psicologia, comportamento e muito mais. Então se inscreve agora. Não espera mais. Se você sentiu que esse vídeo falou com você, é porque tem muito mais aqui que vai expandir sua visão de mundo e te dar forças para continuar sendo quem você é, mesmo quando o mundo tenta te silenciar. Fica até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você lida com sua própria mente e com as pessoas ao seu redor. Existem tipos diferentes de superioridade. A força física pode inspirar, a riqueza pode gerar admiração ou inveja, mas a inteligência toca num ponto sensível, íntimo, que poucos estão dispostos a encarar: o próprio ego. Quando alguém pensa mais profundamente, não está apenas oferecendo novas ideias, está, sem querer, revelando as limitações de quem está ao redor. Mesmo sem querer, o olhar atento de um pensador escancara o que muitos passam a vida tentando esconder: dúvidas, medos, incoerências. E é aí que surge o desconforto. Pessoas profundamente inteligentes não precisam ser arrogantes para incomodar, basta estarem presentes. O silêncio de alguém que vê mais fundo, muitas vezes, fala mais alto do que 1000 argumentos, e isso ativa uma defesa instintiva nos outros. Afastamento, ironia, desdém. Não porque a pessoa falou algo ofensivo, mas porque ela simplesmente representa uma ameaça ao que o outro acredita sobre si mesmo. Você já sentiu isso? Já tentou dividir um pensamento mais profundo e foi cortado, ignorado ou olhado com estranheza? Isso acontece porque, para muitos, refletir demais é sinônimo de desconforto. Pensar dói, muda, tira do lugar comum. A presença de alguém mais consciente pode gerar admiração, sim, mas também pode provocar resistência. Porque quando você mostra uma nova forma de ver o mundo, quem está do outro lado se vê obrigado a questionar a própria. E nem todo mundo está pronto para isso. O que resta a você? Seguir pensando, seguir observando e encontrar aos poucos, os poucos que não têm medo do espelho, porque eles existem e são preciosos. Ver com clareza pode parecer uma bênção, e de certa forma é, mas quanto mais fundo alguém enxerga as estruturas do mundo, mais difícil é se sentir confortável nele. A mente que questiona tudo, que busca sentido onde há só repetição, que procura verdade onde só há aparência, acaba pagando um preço. O distanciamento. Schopenhauer acreditava que a inteligência, quando atinge certo grau, deixa de ser vantagem social e passa a ser uma maldição silenciosa. Porque quanto mais você compreende, menos você se encaixa. As conversas parecem vazias, as rotinas, mecânicas, as relações, repletas de máscaras. Você passa a ver detalhes que ninguém nota ou que todos preferem ignorar. Essa lucidez não vem acompanhada de festa, vem com solidão, vem com aquele sentimento estranho de estar num lugar onde ninguém mais parece notar o absurdo das coisas. A superficialidade se torna cansativa, a falsidade insuportável. E aos poucos o pensador se afasta, não por soberba, mas por necessidade. É como se viver entre véus rasgados fosse doloroso demais, e tentar costurá-los de volta, impossível. Você começa a enxergar as engrenagens do teatro humano: status, ego, aparência, repetição de ideias. E isso rouba a leveza da ilusão. Mas aqui vai uma verdade que poucos dizem: não há nada de errado em ver demais. O problema não está em você. Está num mundo que prefere dormir com conforto do que acordar com lucidez. Sua lucidez não é defeito, é força. Mesmo que machuque, a consciência cobra caro, mas também liberta. E mesmo que você caminhe em silêncio por um tempo, cada passo é uma afirmação de que ainda existe verdade em meio ao ruído. Humanidade, em teoria, valoriza a inteligência, aplaude gênios, venera filósofos, estuda cientistas, mas só depois que eles morrem. Em vida,
Muitos foram ignorados, perseguidos, silenciados. Por quê? Porque a sociedade não tem medo da inteligência, como conceito, tem medo do que ela revela. E revelar é desestabilizar. Quem pensa profundamente quase sempre mostra o que os outros tentam esconder: as contradições da cultura, a fragilidade das crenças, a artificialidade dos costumes. E isso incomoda muito. Deep thinkers, como chamam hoje, não apenas pensam. Diferente, eles desafiam o conforto coletivo. Eles tiram a poeira debaixo do tapete. Eles perguntam, por quê? Quando todos já haviam se acomodado no "é assim que é". E a resposta da maioria a esse incômodo é o afastamento. Não é coincidência que tantos gênios tenham morrido pobres, isolados ou desacreditados. Eles foram rejeitados por falarem cedo demais, por enxergarem longe demais. É um padrão histórico. O mundo aplaude o pensamento crítico, desde que ele não mude nada por enquanto. E no presente isso continua. A internet premia o superficial, o viral, o que gera cliques, não o que gera reflexão. Quem tenta ir além é taxado de complicado, estranho, difícil, porque pensar exige esforço, e a maioria quer entretenimento, não consciência. Se você já sentiu que está fora de sintonia com o mundo, talvez seja só porque está alguns passos adiante, e isso por si só já é motivo suficiente para ser evitado. Mas não mude quem você é por causa disso. A história prova, o pensamento que hoje incomoda, amanhã ilumina. Há um momento em que saber começa a doer. Não porque o conhecimento em si seja pesado, mas porque ele distancia. Quanto mais você compreende, mais percebe o quão pouco os outros querem entender. E pior, o quanto isso te torna estranho aos olhos deles. Existe um paradoxo cruel. Quanto mais você desenvolve sua inteligência, mais difícil se torna conviver em ambientes onde o superficial é a norma. As conversas não fluem. Os assuntos parecem sempre girar em torno das mesmas repetições vazias. E você começa a se perguntar se o problema é você, quando na verdade é o nível da conversa que não te alcança. Essa distância intelectual não é arrogância. É sintoma de um desalinho. É como ter olhos treinados para ver camadas, tentando viver num mundo que só quer olhar a embalagem. E isso gera solidão, porque estar rodeado de pessoas que não querem ir além não preenche, só cansa. Schopenhauer dizia que os mais inteligentes não buscam companhia por necessidade social, mas por afinidade mental, porque o pensamento profundo não encontra abrigo em todo lugar. Ele precisa de espaço, de escuta real, de troca verdadeira. E aqui está o desafio. Como continuar se aprofundando sem se isolar completamente? Como manter sua essência num mundo que prefere respostas prontas a perguntas sinceras? A resposta talvez esteja na seleção, em escolher com quem dividir o que você carrega, em guardar o que é profundo para os poucos que realmente querem mergulhar. Porque existem, não são muitos, mas são reais. E quando você os encontra, a conversa finalmente faz sentido, e o peso, mesmo que continue, se torna compartilhado. Desde cedo somos ensinados que precisamos nos encaixar. Na escola, na família, no trabalho. A ideia de pertencimento é vendida como um ideal de vida, mas ninguém avisa que, para alguns, esse encaixe simplesmente nunca vem. Pessoas com inteligência mais elevada, com pensamento mais analítico ou filosófico, frequentemente se sentem como estranhos em lugares onde todos parecem confortáveis. E não é por falta de tentativa. Elas tentam participar, interagir, sorrir nos momentos certos. Mas há sempre um ruído, uma distância que não se explica com palavras. É como se vivessem em outra frequência. Isso acontece porque o mundo foi moldado para operar na superfície. Para a maioria, pensar pouco é funcional. Questões existenciais, contradições morais, dilemas internos, são assuntos evitados, não por maldade, mas por autodefesa. E quem insiste em trazer profundidade é visto como exagerado, complicado, até pessimista. Esse sentimento de não pertencer, que tantos pensadores relataram ao longo da história, não é frescura, é uma resposta natural à falta de ressonância. Não é que você seja antissocial, é que você precisa de um tipo de conexão que não se encontra em todo lugar. Precisa de gente que não fuja do silêncio, que saiba dialogar com o desconforto, que prefira perguntas sinceras a certezas barulhentas. E aqui está o segredo que poucos dizem. Você não precisa se encaixar, precisa se alinhar com ideias, com pessoas, com espaços que respeitam quem você é de verdade. Porque se encaixar, às vezes, exige que você se quebre, e não vale a pena. A sua diferença é valiosa. O que hoje te afasta, amanhã pode ser exatamente o que vai te conectar com quem realmente importa. Pensar profundamente não é uma falha, é uma força rara, que poucos têm coragem de sustentar. E se, ao longo da sua vida, você já se sentiu deslocado por pensar demais, saiba, isso nunca foi um defeito. É uma sensibilidade, e toda sensibilidade exige coragem. A história mostra que os grandes pensadores, os gênios,
gênios, os visionários, quase sempre caminharam sozinhos, não porque quisessem, mas porque não havia espaço para eles enquanto o mundo ainda dormia. Só mais tarde, quando a consciência coletiva avançava, suas ideias eram enfim compreendidas. Talvez você esteja vivendo esse tempo antes do mundo estar pronto. E tudo bem, mas há uma saída: transformar o isolamento em introspecção, a dor em profundidade e a solidão em criação. Em vez de se calar, escolha falar com quem entende. Em vez de desistir, aprofunde. A sua mente é um universo, e não é preciso que todos entendam, basta que alguns sintam. Por isso, se esse vídeo tocou algo dentro de você, se inscreve agora no canal. Aqui você vai encontrar mais do que conteúdo. Vai encontrar reflexão, direção e companhia para a sua jornada mental. Já postamos vídeos que mergulham em temas como niilismo, propósito, inteligência emocional e grandes pensadores da história, todos com um único objetivo: te fortalecer por dentro. E se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por pensar, por sentir, por não se contentar com o raso. A sua presença aqui prova que ainda existem pessoas que preferem a verdade à distração. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue pensando, mesmo que em silêncio. É assim que se muda o mundo. Primeiro por dentro.